Galera do BK na Copa, estamos aqui em mais um episódio, nosso segundo episódio. Hoje, um episódio um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre nossas experiências com Copa do Mundo. Vamos passar aqui desde a primeira Copa, que a gente lembra, até essa Copa de agora. E, enfim, vamos dar aqui falar um pouquinho da nossa experiência, né? É sim, vamos nessa. É isso aí, o Kaká tem uns agradecimentos aqui a fazer. Claro, fazer o agradecimento pro pessoal que, eu não vou dizer perdeu o tempo, mas assistiu o vídeo da gente, o primeiro episódio. Agradecer aqui especialmente ao tio Joaquim. Tio Joaquim, ó, a barriga tá aqui, mas eu vou diminuir, viu? Fique tranquilo, o microfone tá pertinho, tá tudo certo. E um alô aí pro Felipe, fã do Harry Kane. Harry Kane joga nada. Só um Serginho Chulapa falando inglês. Teve muita gente aí que defendeu o Harry Kane, né? Muita gente, não tô nem aí. Lukaku, ó, 10 a 0. Você vai queimar sua língua aí. Um terceiro agradecimento para as gatas que assistem o BK, principalmente... As tuas duas gatas lá da tua casa? Uma gata chamada Ana Carolina que assiste, não sei se ela já assistiu o BK. Ana Carolina? Não, acho que é Ana Carolina, né? Lá em Belém ou é em Recife, se ela tá... Belém. Aproveitar e fazer um agradecimento para as gatas que assistem também, né? Uma Carolina e a Juliana, né? As duas. Devem ter assistido lá. Então pronto. Então tá valendo. Então vamos lá começar, Kaká. Eu Vamos. separei aqui algumas perguntas, né? Tá certo. A primeira delas, logicamente, qual é a primeira Copa que você lembra de ter assistido, ter acompanhado? Quantos anos você tinha? Quem começa? Eu acho que você começa. Os mais velhos começam. Os mais velhos mais velhos. Tá certo. A primeira Copa que eu lembro é a Copa de 82. E eu só tinha 4 anos, quase 5. Seria difícil lembrar essa Copa se não fosse o fato de meu irmão ter nascido no ano anterior, em 81. E aí, por causa disso, eu acho que eu acabei gravando alguma coisa daquela época, incluindo a Copa do Mundo de 82. Duas coisas que eu me lembro bem da Copa do Mundo de 82, era uma, quando o Brasil fazia gol e começavam os fogos. A gente morava em Manaus na época e começavam os fogos, a gente tinha que correr pro quarto do meu irmão para ver se os fogos não tinham acordado a soneca dele da tarde. E a outra coisa que eu me lembro muito era que toda vez, eu acho que o Brasil começou perdendo alguns jogos, pelo menos uns 2, se não me engano, e toda vez que o Brasil levava um gol, eu ia pro outro quarto chorar. Então eu que acabou chorando pra caramba no Sarriá, né? Mas é a primeira Copa que eu me lembro, é essa aí, de 82. Cara, 82 eu tinha 2 anos de idade, então eu não lembro absolutamente nada. Vi alguns jogos depois, né? Que aquele time ali, enfim, vira e mexe, passa aí alguma coisa, pena. O pessoal fala muito. Era um timaço realmente, mas eu não tenho lembrança. Minha lembrança ali é 0. 0. Tinha 2 a minha, anos. assim, são flashes, né? São essas pequenas coisas que acontecem, porque 4 anos também não dá pra tá lembrando demais, né? As tuas lembranças dela deve ser parecida com a minha, que eu vou falar na próxima aí. Mas vamos falar agora de 86, que aí 86 é a minha primeira lembrança de Copa também. Assim como você falou na sua de 82, a minha é uns flashzinhos assim que eu tenho. Uma coisa que eu tenho bem clara, assim, eu não lembro dos jogos exatamente, eu lembro de ter visto alguns jogos na casa do meu avô. Uma coisa que eu lembro bem claro é que naquela época, os postos de gasolina distribuíam a tabela da Copa, vinha no jornal. E eu lembro de 86, tinha uma, acho que era, não sei se era Ipiranga, não sei qual era o posto, que vinha a tabela, logicamente, e vinha com um adesivozinho assim das bandeiras. Dependendo de quem passava, você destacava ali e colava ali pra fazer as oitavas, quartas de finais. Isso aí ficou na minha memória, que eu fiquei doidinho com aquela... E era difícil de achar, acho que você tinha que comprar alguma coisa no posto. Eu lembro que eu ficava doido querendo. E aí eu lembro pouco, mas tenho essa lembrança aí na casa do meu avô e ganhando essa tabela aí da Copa. Pra você ver, né? Eu não lembro da tabela de jeito nenhum e em 86 eu tinha 9 anos, né? O 86 a gente estava em Fortaleza já, da primeira vez que a gente morou lá, e as minhas lembranças de 86 principais são duas. Uma é que meu avô viajou de Vitória para Fortaleza para assistir a Copa com a gente. Engraçado, né? Coincidência, né?
de 86 ter marcado os dois por causa dos avôs, Do né? avô, é. Do avô. E meu avô tava lá em 86, em Fortaleza, a gente passou o mês inteiro lá, exatamente para ver a Copa inteira. Na verdade, são 3 coisas que eu lembro. A segunda coisa que eu lembro foi que, se não me engano, e se eu tiver enganado, com certeza alguém vai me corrigir, eu acho que foi a estreia do Tira-Teima na Globo. 86? Eu não lembro. E eu me lembro disso porque, se não me engano, o primeiro gol do Brasil foi, eu não me lembro quem chutou, mas eu me lembro que a bola bateu, tipo, no travessão, e aí ficou aquela dúvida na linha do gol ou não. O narrador grita gol, não grita gol, o Sócrates vem e faz de cabeça. Aí ficou como gol do Sócrates, mas aí o Tira-Teima mostrou, a bolinha era quadradinha, branquinha, aí mostrou que a bola tinha pingado dentro já. Eu não lembro disso. Eu vou tentar ver se eu acho alguma imagem, né, do Tira-Teima. Alguma coisa, a gente bota aqui atrás. Tira-Teima, computador exclusivo da Globo, entra em campo e esclarece o lance mais duvidoso do jogo de estreia do Brasil. A bola que o espanhol Francisco chutou entrou depois de bater na trave. O computador pega o momento exato em que a bola bate no chão, vai aproximando a imagem e mostra. Quanto mais perto da linha do gol, melhor dá para ver que a bola realmente entrou. O computador chega até a medir a distância exata que a bola passou da linha do gol, 20 centímetros. E tem uma terceira coisa, que na televisão tinha o Araquém, o showman. Você lembra do Araquém? Então, toda vez depois do jogo, tinha um episódiozinho lá, né, 30 segundos, o Araquém fazendo uma palhaçada com os adversários e tudo. E aí eu me lembro que quando a gente perdeu pra França, não teve o Araquém, né, porque a gente perdeu o jogo. E aí trouxeram, aí no Fantástico, no domingo, colocaram, vamos ver o vídeo do Araquém se o Brasil tivesse ganho da França. Aí então são 3 coisas que me marcaram. O Tira-Teima. Já tinham gravado já tinham gravado tudo. E eu não me lembro quem era o ator. Se você me perguntasse, você lembra da cara do Araquém? Eu não lembro. Eu não lembro quem era o ator. Inclusive seria legal se a gente encontrasse e botasse o Araquém aí, né? Posso tentar colocar aí também. Por onde ia, uma multidão ia atrás. O auge do sucesso foi na Copa do México, em 86. Araquém era um símbolo da torcida brasileira. Pois é, cara, eu não sei se foi na de 86 ou se foi na de 90, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é uma coisa também que me marcou, eu vou pesquisar depois e vejo aí, posso botar, era que tinha as assinaturas. Quem fazia o gol, aparecia a assinatura do jogador na tela, né? O nome do cara, assinatura. Eu acho que talvez tenha sido na de 86, porque eu lembro do Zico assinando. Eu acho que foi na de 86 mesmo, porque eu me lembro de... Tinha umas entradas, acho que na Globo, não sei, que falavam dos times. E aí trazia um jogador de cada time, falava sobre aquele jogador. E eu me lembro que tinha, não me lembro se era um coreano, que a assinatura veio de trás pra frente na tela. Que eu não sei se eles escrevem, né, de lá pra cá, mas a assinatura vem de trás pra frente. Eu acho que foi na de 86 mesmo. É bem capaz. Eu acho que sim. Então vamos passar aqui pra Copa de 90. Aquela fatídica Copa ali do Canidia, né? A pior Copa do mundo que eu vi. Cara, disparado. Eu tinha 10 anos de idade, né? Eu sou de 80. Então já tinha ali um pouco mais de conhecimento, mas ainda era muito menino. Eu tenho poucas recordações. Uma recordação que eu tenho foi num jogo da primeira fase. Eu tava vendo na casa de um tio meu. E a gente tava todo mundo vendo lá. Foi em 90 que jogou com a Escócia na primeira fase? Escócia, Costa Rica, eu acho, não? Não, foi 94, foi Escócia, Costa Rica e Suécia, 90, né? Cara, eu não lembro, mas enfim, eu tava na casa desse meu tio e eu lembro que era... ali a Copa é na época de São João, né? Então sempre é ali naquela época de São João. E compraram, cara, uma bomba dessas que eu nunca tinha visto na vida, cara. Era imensa. Uma bombona assim, e aí... decidiram soltar na hora do intervalo do jogo. Minha nossa. Foi todo mundo pro meio da rua, né? Os primos, tios e tudo. E tio Joaquim tava, tio Joaquim? Eu não sei se o tio Joaquim tava, então, que isso aí... Tá vendo, né, tio Joaquim? Não lembro de você. Não, pode ser que ele tava, mas não era na casa dele, era na casa do tio João. Isso, vamos dar os créditos do dono da casa, tá certo. E aí o que aconteceu? Na época de Copa, né, principalmente ali no Brasil...
tem movimento. No intervalo É. do jogo não tem movimento na rua, Nossa, rua não deserta, tem nada, silêncio. não tem nada. E aí soltaram exatamente no meio da rua. Pegaram a bomba e, cara, era um rojão, assim, imenso. Isso é onde? Recife? Não, isso em Belém, eu morava em Belém. Tá certo. E, cara, foi um absurdo. Eu nunca mais vi uma bomba daquela. Estourou, eu senti a pressão vindo, o alarme dos carros começou a tocar Minha nossa. na rua toda. Pé, pé, foi uma doideira, cara. Isso aí é uma coisa que me marcou a gente assistindo esse jogo lá. Mas fora isso, eu não tenho muita lembrança assim dos jogos e tudo. Eu lembro, logicamente, do jogo contra a Argentina. Flashes também. Do fatídico jogo da água. Da água batizada, é. É. E as tuas lembranças de 90, onde é que tu tava? Tava em Fortaleza ainda? Tava em Fortaleza ainda. Ou de volta, sei lá. Não, eu tava de volta. Entre 86 e 90, eu fui embora de Fortaleza e voltei. Em 90, eu me lembro só de ser uma Copa muito, muito ruim. Eu me lembro disso, do meu pai reclamar muito dos jogos. Bem, meu pai reclama de tudo. Mas ele reclamar muito dos jogos de 90. Inclusive, eu me Época lembro... do Lazzaroni, né? Nossa, 3 zagueiros. E eu me lembro, inclusive, de ter de alguns jogos, não do Brasil, mas de ter jogo, ter descido pra jogar bola com meus amigos, porque tão ruim que tava. O nível da Copa em si, como um todo. Inclusive, eu tenho muito pouca recordação daquela final, que a Alemanha ganhou. E eu tenho muito mais recordação do lance em que o Roger Millar rouba a bola do Higuita. Né, e sai fazer a reboladinha lá. A reboladinha que a gente tava num restaurante e tal, e eu me lembro muito disso. E todo mundo no restaurante tava vendo o jogo, todo mundo gritou, né? Porque todo mundo gostava de ver o Higuita, né? O Higuita dava aquele show e tal. Mas brasileiro, né, gosta de ver desgraça. Na hora que o Higuita perdeu a bola, foi muito mais divertido do que o Higuita saindo do gol. E você falou aí da final e tudo, essa época era uma época ainda que pelo menos eu não acompanhava ainda muito assim a Copa em si. Era mais os jogos do Brasil, quando eu tinha algum jogo no final de semana, um jogo legal. Porque tinha escola, né? Tinha que ir pra escola. Enfim, a gente também era menor, não tinha TV a cabo, então não passava, não sei se passavam todos os jogos, Globo qual era a passava facilidade. Todos. Eu só não passava aqueles da última fase que eram na mesma hora. Mesma hora, né? Sempre foi obrigado a passar, quando você compra os direitos, é obrigado a passar tudo quanto é jogo. Né? E aí, mas eu realmente não lembro também, assim, de final, os jogos mais que eu lembro, assim, são jogos do Brasil e tudo, e algum outro que você acabava acompanhando, né? Que não foram muitos, né? Jogos do Brasil em 90, foram 4. Então não tem muito o que lembrar mesmo da Copa de 90, não. Horrorosa aquela Copa. Não porque o Brasil perdeu antes, mas porque a Argentina foi aos trancos e barranco até o final, mesmo a Alemanha. O único jogo bom daquela Copa foi um Alemanha e Holanda, que foi 3-2 pra Alemanha nas oitavas de final. Foi o único jogo bom. E eu tô até me estendendo aqui, muito numa Copa que foi safada. Que, inclusive, eles se enfrentaram porque na última rodada, tinha um negócio que naquele tempo eram 24 times e tinha grupo que passava 3. E aí tinha um jogo Holanda e Eire. E aí tava empatado, os dois classificando. Ficou um toque de bola horrível no final. Ninguém querendo gol, nada. Nem levar, 3 times que passavam os dois. Só que empataram em tudo. Aí teve um sorteio pra ver quem passava na frente. E a Holanda ficou pra trás, teve que pegar a Alemanha. E a Holanda era do Gullit, do Rijkaard. É uma pena, mas aconteceu. E aí agora chegamos na Copa de 94. E aí eu queria perguntar, você lembra onde você viu a final? Como foi a comemoração? O que você lembra dessa Copa? Eu lembro, a final, a gente tinha uma casa de praia perto de Fortaleza, numa praia chamada Icaraí, em Fortaleza. E a gente ia para essa casa de praia no começo das férias, então eu assistia a Copa inteira nessa casa de praia, inclusive a final. O grande detalhe lá é que a gente não parava em casa, né? A gente tava o tempo todo ou jogando bola, ou na piscina, ou na praia surfando, ou qualquer coisa assim. Aí o que aconteceu foi que acabou a final, comemoramos, demos um abraço um no outro e fomos jogar bola, fomos pra piscina. Parecia que não tinha 20 ou 30, 24 anos que não tinha ganho uma Copa. Foi assim, aquela euforia na hora e depois acabou-se. Em 94, eu vou ser bem sincero, eu não tenho certeza exatamente onde eu vi. Eu tava em Belém. 94 eu já morava em Recife, mas eu passava minhas férias em Belém, que minha família toda é de lá. E em 94 Ana Carolina, Juliana, tudo em Belém? Todo mundo lá. Tá certo. Todo mundo lá. Muito bem. E em 94 eu tava lá de férias, eu lembro exatamente dessa Copa, eu lembro de alguns jogos. Eu lembro do Brasil e Holanda. Eu tava na casa,
num sítio, na verdade, de uma tia minha, jogaço, tava a família toda. Foi bem legal, a gente dormiu lá, tinha piscina e tudo, foi legal. Tinha um campinho de futebol lá também, que a gente batia uma bola. Mas afinal, cara, eu tenho um branco, eu não me recordo. É capaz de... o pessoal vai assistir aí, o pessoal que tava comigo... E vai bota aí nos comentários onde é que eu tava, porque eu não me lembro. Biga não sabe onde tava. Quantos anos você tinha, Biga? Eu tinha 14 anos. 14 anos embriagado já. Não tava embriagado, não. Essa sabe não. onde tava. Mas eu realmente, eu pensei, quando eu tava fazendo a pauta pra esse programa, eu pensei, cara, eu fazer essa pergunta, eu disse onde é que eu tava na final de 94. Eu não me recordo. Eu acho que eu tava na casa lá da minha família, dos meus avós, vivendo com a família. Mas eu não me recordo exatamente onde a comemoração. Eu lembro do jogo, eu lembro da tensão. Mas eu não me lembro realmente, cara. A Copa de 94 ficou marcada pelo aquele time da Romênia, né? Que acabou perdendo antes. É verdade. Mas todo mundo queria ver o Raj. A Copa de 94 foi legal, não foi? Eu acho que foi a primeira Copa que eu acompanhei de verdade, assim. Eu lembro do jogo contra os Estados Unidos. Aquele jogo do cotovelada do Léo. Cotovelada do Leonardo, que foi no dia também da independência dos Estados Unidos. Foi, dia 4 de julho, isso mesmo. Eu lembro de todos os jogos da primeira fase, o jogo da Rússia, o jogo de Camarões, o jogo da Suécia, e depois na segunda fase que pegou a Suécia de novo, a Itália na final. Aquela é a primeira Copa realmente que eu acompanhei bem, todos os jogos que eu lembro, que eu estava inteirado, que eu já sabia. Foi em 94, mas realmente a final deu um branco. Eu acho que foi tanta emoção ali. É engraçado aquela Copa que... Você falou da Rússia, um dos artilheiros da Copa, não sei se ele foi o único, foi um russo que fez quase todos os gols num jogo só contra o Camarões na primeira fase. Ele levou até o final. Mas aquela Copa... Aí começou a titular, perdeu a vaga pro Mazinho. Perdeu a vaga, Ele faz gol no primeiro jogo de pênalti. De pênalti, Aí perde a vaga pro Mazinho e fica aquele meio de campo... Mazinho, Cera e Enceradeira. Era exatamente isso. Eu ia falar com os amigos meus, era Cera e Enceradeira. Mazinhozinho, Mauro... Ficar rodando assim, parecia um negócio, aquelas cera... Lembra aquelas enceradeiras que passavam Claro. Eletrolux. No piso de madeira, aí passava aquela enceradeira pra ficar brilhando. Pronto, era isso, ficava rodando assim. Os dois. Ainda com Mauro Silva e Dunga. Quer dizer, era um meio de campo, zero criatividade quase. E ganhamos a Copa. Ganhamos não, vocês ganharam, eu sou canadense agora. Então vamos agora pra 98. E aí, quais são as suas lembranças de 98, aquele fatídico ano que a gente perdeu pra França? Eu tenho uma lembrança dessa final, né, que a gente já foi praticamente certo que ia ser campeão, né? Porque o Brasil tava jogando bem essa Copa e a França tava ruim. Eu lembro da França, a primeira fase perdeu, quase não passa. A primeira fase foi bem ruim. A segunda fase teve um jogo com o Paraguai. Que foi horrível também. E Gamarra tirando tudo. Se jogava com o pescoço na frente da bola. Lembra? Todo mundo dentro do gol. Chilaver. Brasil e Holanda eram os melhores times. Se pegaram na semifinal. O Brasil ganhou nos pênaltis, né? E ali... a gente já tava dizendo, é final antecipada. Quem ganhar aí é campeão. E aí foi pro jogo com a França, aí teve tudo que aconteceu, né? E eu tava pensando nisso hoje, cara. A sensação ali, guardadas logicamente as proporções, foi uma sensação parecida com a do 7-1. Porque a gente viu um Brasil que a gente tava confiante pra caramba. Por isso que eu tenho guardado as proporções, porque no 7-1 a gente não estava tão confiante, né? De que maneira o Brasil não era um time bom. E a Alemanha era um time bom no 7-1. Mas era em casa, então tinha toda aquela expectativa do Brasil ganhar a Copa em casa e tal. E ali a gente tinha toda uma expectativa, né? A gente foi pro jogo e de repente a gente viu o que tá acontecendo aqui, né? Foi um jogo assim que pegou todo mundo de surpresa. E saiu uma escalação antes do jogo, eu me lembro bem o Galvão Bueno, surpresa na escalação, Ronaldo está fora e Edmundo vai jogar. Aí daqui a pouco, não, foi um erro, um problema, Ronaldo vai jogar. Aí ficou aquele negócio, porque ele vinha com problema no joelho, né? Aí ficou aquele negócio, será que ele tá em condições, não tá em condições, né? Teve aquele problema também na final, ele trombou com o Barthez. Nossa, ficou todo mundo com medo, né? Foi pra cima. E eu lembro esse jogo, cara, eu tava em Recife, eu tava num bar, que fechou o bar, e era tipo ingresso pra você assistir a final, e você entrava lá, tudo fechado e tal,
E aquele clima de festa, tipo, todo mundo foi já meio que, pô, a gente vai ganhar e depois vai ficar aqui no bar, ia ter música ao vivo, tudo. E acabou, cara, foi aquela decepção, todo mundo olhando assim um pro outro, o que a gente vai fazer agora? É pra casa? Agora vai beber o resto, né? Mas foi horrível. 98. Tem uma coisa legal de 98, duas coisas que marcam. Uma é a Copa que o Thuram fez pela França, que eu, porra, achei massa o Thuram, velho, naquela semifinal. Jogou pra caralho. Desculpa aí, jogou pra caramba. A gente tem um pessoal aí menor de de idade, que já comentou, inclusive, aí. Tem que maneirar aí. Então, isso aí, e o fato de que o Deschamps, que levantou a taça, não era o capitão da França, né? Como era o nome do rapaz? Era Blanc, que era o capitão, e foi expulso na semifinal contra a Croácia. A França virou o jogo contra a Croácia com um a menos. E aí o Deschamps jogou como capitão na final e levantou o troféu. Mas não era o capitão da França. Curiosidades. E agora vamos para 2002. Essa Copa aí, eu acho que foi a primeira assim que eu curti a Copa como um todo. Foi a Copa do Japão, né? Japão e Coreia. E essa Copa aí, enfim, eu já tinha 22 anos, então já tava com carro, já dirigia e tal, tava trabalhando. E como era de noite, de madrugada, a gente fazia várias coisas assim, ia pra casa dos amigos ver, tinha a casa de um amigo meu, Fabrício, ele até comentou hoje que tá assistindo a gente aí, ele deve assistir esse aí. Tinha pra casa do Mago e ficava jogando lá PlayStation, sei lá, de 8 da noite até a hora do jogo, que era de madrugada. Isso uma porrada de gente, assim, uns 8, 10 caras. E aí virava a noite, ficava vendo jogos, e aí de manhã cedo, às vezes eu levava minha roupa pra lá, já trocava de roupa e ia trabalhar de lá mesmo. Nossa, vai ser parecido com essa, só que essa a gente tá de férias. E aí a gente assistia tudo que era jogo, a gente simulava no videogame, botava lá os grupos certinho, aí cada cara lá pegava um time. Cara, essa Copa aí eu curti pra caramba. E os jogos de madrugada, alguns eram de manhã cedo, 6 horas da manhã, né? 3h30, exatamente 3h30, 5h30, alguma coisa assim, ia até de manhã. É isso mesmo. E aí você lembra da final, da comemoração, como é que foi, onde é que você tava? Lembro da final, a final foi na casa do meu sogro, da minha sogra. E... É da esposa atual? Da esposa atual, atual e única, né? Atual e única. A esposa atual vai desde a Copa de 98. Então, tem algumas Copas aí já. 2002 eu vim na casa do meu sogro e da minha sogra. Quando acabou o jogo, a gente foi pra rua. Tinha muita gente na rua comemorando, mas acabei não ficando muito tempo. Porque tinha uma coisa muito chata que aconteceu, que uma das minhas melhores amigas perdeu o irmão durante essa Copa, num acidente. E aí ficou... Eu tava meio assim, meio preocupado com ela, meio devagar, sabe? Então a minha comemoração não foi lá uma super comemoração, não. Mas eu curti muito mais o time de 2002 do que de 98. Do que 98 e 94, com certeza. 94 era chato pra caramba. Mas eu curti muito a Copa de 2002 também. Eu acho que naquele tempo, né, de 2002, como naquela época eu já estava trabalhando. Inclusive, eu acho que eu estava fazendo mestrado. Mestrado que eu nem terminei. Perdi aula pra caramba, porque o mestrado era de manhã. E aí eu fiz um acordo com o meu chefe de tirar férias só de manhã. Então, eu tinha direito a 15 dias de férias. Eu acho que eu era estagiário. Então eu disse, eu vou tirar 30 dias só amanhã. E aí nenhum cliente ficava sem poder assistir o jogo. E aí o cara, tem certeza? Tenho certeza. Então beleza, aí assim foi. Aí eu acordava 3h30. Era bom, porque você nunca estava realmente de férias. Chegava lá na hora do almoço e não perdia nenhum jogo. Foi show de bola. Excelente. Então eu consegui assistir tudo. Porque a partir de 2002 mesmo, aí começa esse negócio, né? De a gente tem que fazer essa ginástica pra conseguir ver a gente que gosta muito de futebol, pra gente conseguir ver a Copa. Porque aí entra a responsabilidade, mulher, filho, trabalho. Aí você tem que fazer uma ginásticazinha. Exatamente. Em 2002, essa aí eu lembro, não tão... não tão bem lembrado, mas eu lembro um pouco. Eu tava, salvo engano, eu tava na casa do meu pai, lá em Recife, e com os amigos vendo. Foi de manhã cedo, eu acho que a gente fez um café da manhã. Sempre rolava, né? Fez uma festa e viu lá.
E eu lembro mais da comemoração. Acho que o jogo, eu fico muito tenso, cara, e eu acho que acaba dando um branco depois. Sabe aquela coisa quando você passa por uma situação meio traumática, meio tensa, você depois esquece? Mas em 2002 a gente ganhou, que trauma é esse? Mas é porque o cara fica muito nervoso na hora. Mas enfim, eu lembro muito bem da comemoração. Eu fui no carro, meu pai, um bocado de amigo meu no carro. Eu lembro que eu ia com metade do corpo pra fora do carro gritando palavras que não podem ser proliferadas aqui. Tá certo. E louco, essa época eu já bebia. Aí, porra, a gente foi pra Avenida Boa Viagem, morava em Recife. Tipo, a Avenida Boa Viagem tava lotada, cheia de gente. A gente ficou comemorando até de noite. E aí depois fui pra casa. Aí 2002 valeu, foi muito bom. É por isso que eu nunca gostei de beber vendo jogo do Flamengo ou algum jogo. Na época eu acompanhava bem o Brasil, né? Eu não gostava de beber vendo exatamente para não correr o risco de não lembrar. Não lembrar. Mas às vezes a bebida também ajuda ali na hora. Você curtir um pouco mais. Tá certo. Mas não bebam, pessoal. Principalmente na hora do jogo. Ou então beba, mas não dirija. Comemora com moderação. Com moderação, isso. Então vamos agora para 2006. Cara, eu tava em off aqui, a gente tava conversando antes. 2006 é a Copa que eu acho que eu menos lembro, cara. É uma Copa que eu, logicamente, acompanhei bastante. Mas é uma Copa... logicamente que eu lembro, né, daquele time e tudo. A gente botou uma fé muito grande ali. Principalmente que a gente vinha de um campeonato. O quadrado mágico. Quadrado mágico. Isso. Mas é uma Copa que eu lembro pouco... onde eu tava, como é que foi, o que eu tava fazendo, onde eu tava trabalhando. Eu lembro pouco, cara. Não tem um branco aí 2006. Aí talvez seja por causa da bebida. Tô brincando. Mas enfim. Com moderação. Fala aí um pouco da sua relação, porque a minha é 2006. quase nula. Eu lembro daquele jogo de Gana. O Ronaldo, né? Passou o pé em cima da Passou bola. o pé e tal. Eu lembro do jogo com o Japão, que entrou o Juninho Pernambucano. Mesmo, aí eu tava verdade. com os amigos, a gente vibrando. Pô, o Juninho Pernambucano, que ele tava no banco, e todo mundo torcendo pra ele entrar, e ele entrou. Eu acho que teve um jogo até que colocaram o Rogério Ceni, não foi? Pra dar uma homenagem ao Rogério, alguma coisa assim. Mas eu lembro de ter visto com os amigos meus lá em Recife. Enfim, essa época eu já trabalhava, então era mais complicado sair de férias e tudo. Mas eu não lembro assim exatamente. Mas fala aí da tua experiência. Era isso que eu ia falar. Em 2006, eu não consegui tirar férias no comecinho da Copa. Então, e na época eu trabalhava numa empresa e o cliente que eu estava era super longe de casa. Mas, lá por trás, no estacionamento do cliente, tinha um barzinho com uma televisãozinha pequenininha. Sempre tem, né? Um barzinho, o pessoal assistindo ali na rua. Isso. Aí, o que eu fazia? Quando dava na hora do almoço, aí eu dava uma escapulida e ia lá ver o jogo. Assim eu vi a estreia da Alemanha, o primeiro jogo, aquele chutaço do Lam de fora da área. Do Lam, golaço. Aí, ali eu vi alguns jogos, né, começando a Copa, e aí logo depois entrou minhas férias, aí deu pra ver o resto. Mas 2006 eu tava com bastante problema pra dormir, porque meu filho tinha acabado de nascer e ele foi dormir, sei lá, com quantos anos. Então eu tava bem, né? assim, tudo é meio que um mush, tudo meio misturado, porque era como, eu não sei. E aí aquele quadrado mágico lá, o Zidane fez e aconteceu, deu chapéu, e os caras do Brasil tudo dizendo obrigado, né? Toma o chapéu, obrigado. No meio das pernas, obrigado. Não foi tão humilhante, eu acho, como 98 ali, que 98 foi um apagão, né? Mas o Zidane jogou pra caramba Jogou naquela muito, Copa também. Jogou muito. É a Copa da cabeçada, né? É a Copa da cabeçada, na final, é isso mesmo. E aí vamos agora para 2010, é a minha primeira Copa já aqui no Canadá, mudei para cá em 2009, então 2010 já foi a primeira Copa aqui, e aí eu tenho algumas lembranças dela e começa, aqui é um pouco diferente do Brasil, que o pessoal não tem isso de estar passando tudo que é lugar e você sair ali rapidinho para ver um jogo, então era um pouquinho mais complicado. Mas eu trabalhava numa empresa que o dono da empresa, ele era casado com uma... Ela é canadense, mas a família dela é toda chilena, a esposa dele. Tá certo. E um primo dela trabalhava lá também, que é chileno, e gostava de futebol, um cara novo, que eu inclusive joguei bola com ele. E teve um Brasil e Chile nessa Copa. E aí a gente parou pra ver lá na cozinha, eu lembro da gente indo lá na cozinha, tinha uma TV, aí eu... Como eles Quase sabiam, sempre tem um Brasil e Chile, né? Brasil, Chile, Brasil e México, sempre tem.
E aí eu lembro de ter visto esse jogo lá e eu lembro de ter visto o Brasil e a Holanda lá também. Porque, enfim, eu não consegui tirar férias e aí eu tava lá e eles meio que deixavam, assim, na hora do jogo, principalmente do Brasil. Eu dava uma escapada lá pra cozinha, tomar um café, ficava vendo o jogo lá e eu vi o jogo do Brasil e Holanda lá. O Brasil até jogando bem, primeiro tempo, tudo, e deu também aquele apagão ali no segundo tempo. Mas são as lembranças. E eu lembro que na final da Copa, eu não assisti a final da Copa. Foi no domingo, né, como de praxe, e eu tava com visita aqui. E a gente foi pra Banff, tava marcado de ir pra Banff e tudo, e eu não vi essa final. Eu vi um pedaço lá, a gente tava dentro do hotel lá Aí tinha uma TV lá no restaurante, eu sentei lá e fiquei comendo um negocinho lá e vendo o finalzinho, aí eu vi a prorrogação, vi o gol, mas não vi toda a final. Engraçado você falar isso aí, tem várias coincidências aí. Uma, também a minha primeira Copa no Canadá, também cheguei aqui em 2009. Eu vi a final em casa, mas eu vi, por exemplo, aquele jogo que o Suárez coloca a mão na bola, salva o pênalti. 2010, exatamente, contra Gana, né? Contra Gana, Eu vi em Banff também. Eu também tinha visita aqui, meu sogro estava aqui, minha cunhada estava aqui, e a gente também foi para Banff. Só que eu fui um pouquinho mais esperto que você e olhei direitinho para não colocar na final, né? Então eu assisti, mas Mundo dos espertos, a final, Mundo dos espertos, então eu vi esse jogo do Uruguai lá. Final eu vi em casa mesmo, normal, sem... final, legal, gol. Torcia pro Brasil ainda nessa época? Torcia pro Brasil, não tinha Neymar ainda, né? Não tinha Neymar, então dava pra torcer pro Brasil. Aí, uma coisa interessante, a mesma coisa, só, em 2010 foi difícil tirar férias no começo, mas eu trabalhava num lugar que eu tinha o meu próprio office, eu tinha minha sala sozinho. Então eu podia ficar vendo, eu não sei nem porque eu tirei férias naquela, porque eu conseguia ficar vendo o jogo no meu computador, na minha sala. Mas, junto comigo trabalhava um marroquino, que era louco por futebol, então a gente assistia alguns jogos, cada um na sua sala, mas o jogo da hora do almoço, ali, mais ou menos da hora do almoço, a gente sempre assistia em algum bar ali pro downtown, e aí assistia o jogo lá. Então, mas bem legal, primeira Copa. E outra coisa engraçada é que nesse mesmo ano, Copa obviamente no meio do ano, e eu tava no trabalho e eu vi as pessoas na sala lá no almoço, conversando e dizendo, poxa, que pena, já acabou o campeonato de hóquei esse ano, né? Agora só em outubro que vai ter campeonato de hóquei de novo. E eu pensando comigo, poxa vida, vai ter Copa do Mundo e ninguém nem sabe, ninguém tá nem aí pra Copa do Mundo. É bem diferente do Brasil. Mas, então, assim, né? Então era difícil você dizer, vou tirar férias pra ver a Copa. Eu disse, que Copa? Do Mundo. O Canadá, sempre pergunta, o Canadá já ganhou alguma vez? Né? Sempre rola essas perguntas, né? Esse ano vai ser um pouquinho diferente, que o Canadá vai estar, né? Tem mais histórias aí pra contar depois. Mas aí vamos agora para 2014, Copa no Brasil. Essa eu já não torcia mais. Ano do fatídico 7-1. Você não torcia mais nessa época? Não, Neymar não dá. Neymar Mas não... mesmo nessa época você já achava o Neymar Já. Um cara de 30... Na verdade ele não tinha 30 na época, mas sempre ele era menino ainda. Mas sempre se comportou... Menino com 13 anos... Porque ele sempre se comportou como se tivesse 13 anos, então eu nunca gostei do estilo. Uns meninos aí de 40, né? Mas enfim, 2014, eu também assisti muito jogo ali no escritório, eu não consegui tirar férias, era raro eu tirar férias assim da Copa toda, né? Primeiro que, enfim, você acaba tendo... Você mora aqui fora e você ou vai pro Brasil ou tem família vindo, então você acaba situando suas férias, né, nesse outro período, né? Fica difícil. Você guarda suas férias e pra aqui isso. no Canadá é bem comum você tirar férias meio que espaçadas, né? Então quebradas. Então você tira 3 dias essa semana, ou tira uma semana, depois tira, sei lá, daqui a tanto tempo tira mais alguns dias. Inclusive é o contrário, né? Se você tirar 30 dias seguidos, eles estranham, eles não gostam. E aí eu tirei, em 2014, eu tirei todos os jogos do Brasil, com exceção de um, que foi Brasil e México, porque o meu chefe era mexicano, e
E aí ele disse, pô, vamos assistir junto, vem pra cá, a gente para na hora do almoço, era na hora do almoço ali mais ou menos, 11h30, 1h da tarde, alguma coisa assim. A gente vai pra um bar aqui perto do trabalho, assistir o jogo e tal, depois a gente volta, a gente foi, tomou cerveja e tal. E aí foi o único jogo que eu realmente fui. O resto eu tirei, pelo menos todos os jogos do Brasil eu tirei, e alguns dias assim que tinha jogo legal, importante, de semifinal, quartas e tal, eu tirei alguns dias pra ver em casa. Mas e lembrando que é uma época logicamente pré-Covid, então era meio que obrigado você ir pro escritório todos os dias, né? Não tinha essa opção de você trabalhar de casa e poder estar trabalhando aqui com a TV ali ligada. Então era outro esquema, outros tempos. Mas foi isso. E no dia do 7-1, eu tava aqui em casa, sozinho, porque eu falei com vários amigos, mas a maioria não tirou folga, né? Não tinha férias mais, ou enfim, não dava para tirar folga. E eu acabei assistindo só, né? Meu filho tava já numa creche, alguma coisa, minha esposa tava trabalhando, e eu tava só em casa. E eu não consegui assistir o jogo todo. Porque... Por quê? Não sei por quê. E não foi nem por causa do 7-1, quer dizer, também, Não, né? não Mas foi, assim, claro que foi por causa nesse do dia 7-1. eu tinha... Desde que eu cheguei aqui no Canadá, eu comecei a jogar Liga Amadora e tal. E eu depois que meu filho nasceu, eu passei um tempo sem jogar, eu também tive um problema no joelho, aí passei quase uns 2 anos sem jogar. E em 2014, mais ou menos nessa época da Copa, esse chileno que eu trabalhei lá em 2010, ele entrou em contato comigo e ele estava jogando por um time de Fiji. E... engraçado, né? E me chamou pra jogar. Disse, ó, a gente tá jogando, a gente tá nas oitavas de finais da Copa, era uma Copa Amadora, e tá precisando aqui de gente e tal, quer jogar? E aí eu me disse que ia, e no dia da final da Copa tinha jogo, o jogo foi 2 da tarde, 3 da tarde, alguma coisa assim, o horário daqui, né? Da final ou do 7-1? Do 7-1. Do 7-1. Isso. E eu ia jogar esse time, ia jogar tipo 8 da noite, que aqui no verão, 8 da noite ainda tá sol, o pessoal ainda joga até 10 da noite, né? E eu tinha jogo tipo 8 da noite, só que antes do jogo eu tinha que passar lá na federação pra pegar tipo minha carteirinha de federado e tal pra jogar. E aí eu disse, eu vou ver o jogo, depois do jogo eu vou lá. Se der tempo. Não, eu ia lá depois do jogo, que ia dar tempo, só que, cara, quando fez, se eu não me engano foi quando fez 5, eu olhei e disse, até no 3 eu tava acreditando, cara, eu disse, não... Juro a você. Quando fez 3, eu disse, cara, o Brasil faz um gol aí acha uma força pro segundo tempo. Não tinha Neymar, né, naquele jogo. Não tinha Neymar. Quando fez 5, aí eu disse, não dá, cara, vou me embora. Eu tava puto e aí você vê aquele pessoal perdido dentro de campo. Aí eu disse, não vou me embora, que a melhor coisa que eu faço, eu adianto logo essa carteirinha pra eu não ter que ir mais tarde, sair na hora do rush. Pegar trânsito, eu disse, deixa eu ir logo, eram umas 3 e pouca da tarde, fui lá, resolvi, fui jogar bola mais tarde, esqueci do 7-1. Esqueceu? Ninguém te sacaneou lá no jogo? Sacanearam. Claro, né? Sacanearam, lógico. Todo mundo sabia que eu era do Brasil, sacanearam, mas enfim, faz parte do futebol. Tá certo. E tu aí, como é que foi? Onde é que tu tava? 2014, aqui, a gente tava aqui no Canadá. 2014, eu tô tentando lembrar se eu consegui tirar férias. Tirei férias em 2014, eu consegui tirar férias. De novo, não consegui tirar férias no começo, até uma história legal, né? Porque a Copa foi no Brasil e eu tinha um colega de trabalho que era da Nigéria e ele louco pro futebol, torcedor do Chelsea, doente, e ele comprou o ingresso pra ver o jogo da Nigéria em Curitiba, no Brasil. Então, como ele estava viajando pro Brasil, eu não podia tirar folga naqueles primeiros dias. Dele. Mas eu consegui. Minha chefe foi muito gente boa, deixava eu assistir lá na televisão durante um tempo. Ela disse: se tiver tudo bem, não tiver ninguém te ligando, pode assistir lá e depois volta. E assim eu fiz, tirava uma folguinha lá em cima na cozinha, tinha televisão, assistia o jogo lá. Mas ele adorou o Brasil, diga-se de passagem, voltou, e quando ele voltou eu tirei férias. É difícil você não gostar, ainda mais de férias, turista, nossa, é difícil. E ele foi no Rio e tirou só um dia pra Curitiba e voltou, enfim, viu um jogo horrível da Nigéria, um 0-0 Nigéria e não sei quem lá. E o 7-1 eu tava em casa. Tava vendo com alguém, não? Família, tava minha mulher, e só aquele pessoalzinho ali mesmo assistindo o jogo. E
7-1. Pelo menos quem aplicou o 7-1 tava com a camisa do Flamengo. Tá com camisa rubro-negra, né? Isso. Aí, uma outra coisa curiosa na Copa era que o México, se não me engano, jogou em Fortaleza e saiu uma notícia que as garotas que trabalham na vida em Fortaleza reclamaram das gorjetas dadas pelos mexicanos. Que era baixa. Era baixa. Teve Brincadeira, isso. né? Teve isso lá na Copa de 2014. Você assistiu a final? Tem muito brasileiro que ignorou a final, né? Porque o Brasil perdeu. Cara, eu tomou aquele assisti, 7-1. curiosamente, eu assisti aqui em casa, a gente fez um churrasco e eu vi... esse dia eu bebi bastante. E tava torcendo bastante pra Alemanha, logicamente, porque era contra a Argentina. E ia ser um eterno pesadelo se a Argentina ganhasse no Brasil, né? Eles já estavam fazendo todo um pesadelo lá no Brasil, falando, cantando um bocado de coisa e tal. Se eles ganhassem lá ia ser complicado pra gente, então eu tava torcendo bastante. Eu fiz um churrasco, tava eu e mais 2 casais amigos aqui em casa, e a gente fez um churrasco antes. Eu acho que o jogo, a final, acho que foi 2 da tarde, algo assim. Alguma coisa então assim. Então a gente começou tipo 11h30, bebendo, fazendo churrasco, e subiu, foi lá pra sala pra ver. E continuamos lá bebendo, assistindo, e no final deu tudo certo, né? Pelo menos a Alemanha ganhou e... Podia ter sido mais fácil. Agora eu não assisti e nem vi melhor momento, nada do decisão terceiro lugar. Decisão terceiro lugar, normalmente eu ignoro. Eu ignorei por completo, cara. Eu olhei assim e disse, não vou ver, não vou perder meu tempo com isso não. E o Brasil ainda perdeu, né, cara? Sabe o que me irritou mais na Copa 94? Foi aquele... 94? Não, desculpa. 2014. Foi aquele... Lembra o lance que o Neymar se machucou? Como era o nome do colombiano que machucou o Neymar lá? Zuniga, exatamente. Eu me lembro de ter ficado muito chateado com toda aquela... O brasileiro mandando mensagem pro Zuniga, esculhambando o cara online. E assim, eu acho que ele foi pra matar a jogada, claro, pra matar o contra-ataque ali, mas eu não acho que ele... Pra matar o cara, não foi. Talvez. Então, era isso que eu ficava com raiva. Porque parecia que ele tinha ido pra, tipo, vou alejar o Neymar, e não foi, ele disse, vou matar a jogada. Aí pegou lá de joelho nas costas, matou. Ninguém controla também, né, onde é que ele vai acertar. Nem se ele fosse médico ali, que ele soubesse onde era a vértebra, ele não conseguia acertar ali com o joelho dele certinho. Não, tinha que... Neymar, peraí, fica parado aqui. Deixa eu dar-lhe uma joelhada na coluna, né? Ainda teve um negócio da enfermeira que bateu uma foto do Neymar lá em Fortaleza, demitida, né? Mas aí, vamos passar agora para 2018. Foi a última Copa aí antes dessa de agora. Quais são as suas lembranças aí de 2018? 2018, eu adorei a Copa 2018. Uma das coisas que eu mais lembro é porque nessa época já tinha uma pessoa no trabalho que era português e tinha o Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Então tinha sempre essa conversa da Copa. Mesmo eu tirando férias, né, de 2018 eu realmente consegui tirar férias. Mesmo assim a gente conversava, a gente, né, text, né, falava ali, mandava uma mensagem, aí Portugal, não sei o que e tal. Eu adorei essa Copa, assim, foi a primeira Copa que eu torci pra Bélgica, né, lembra da Bélgica? Eu acho que a gente assistiu até alguns jogos juntos, talvez tenha a primeira Copa que a gente assistiu alguns jogos juntos aqui, talvez até a final, não lembro. Não lembro se eu assisti a final aqui, não lembro. Mas eu adorei aquela Copa. Eu acho que assim, foi uma das Copas assim que eu achei assim, uma das Copas mais merecidas pro campeão, assim, sem brincadeira. Acho que a França realmente mereceu aquela Copa. Apesar de ter se enrolado ali em alguns momentos, mas realmente eu queria que a Bélgica tivesse ganhado. Acho que mas acho que aquela geração tinha que ter uma Copa. Mas eu adorei a Copa de 2018. Foi muito boa. Eu lembro golaço, cara. Eu lembro bastante da de 2018. Eu tirei também vários dias de folga. Acho que eu não tirei todos os dias. Como a gente já comentou aqui, né? O pessoal não vê com bons olhos você tirar aqui 30 dias seguidos, ou enfim. Eu tirei alguns dias e ia tirando assim nos jogos mais importantes, jogos do Brasil, os jogos mais importantes eu ia tirando. Eu lembro do jogo da Bélgica. A gente fez uma festa aqui em casa, botamos TV na sala, cheio de gente. Eu acho que eu não vi aqui não, da Bélgica. Não? Não, porque senão eu tinha apanhado. É capaz, Mas foi interessante, cara. Aquele jogo da Bélgica foi fatídico, assim. Eu tava vendo, cara, curiosidade. Eu tava vendo um dia desse, um vídeo. Veio uma sugestão pra mim de um vídeo. Um cara falando, você sabe por que a Bélgica fez o primeiro gol? Aquele gol contra? Aí, você lembra como gerou aquele escanteio? Não lembro. Sobrou uma bola pro Fellaini na entrada da área. O Fellaini deu um bico, de bico.
sem recurso nenhum. Tentou se livrar da bola e a bola desviou, foi pro escanteio, cara. Uma jogada assim, totalmente despretensiosa, que o Você vê, Fellaini, que é ruim pra caramba, aí ele dá um bico assim, todo troncho, pega no pé de um cara, desvia escanteio e faz um gol contra ali. Aquele jogo ali, eu acho que se jogassem 10 vezes ali de novo, eu acho que o Brasil ganhava 9, 8. O time da Bélgica era bom, mas o Brasil jogou aquele jogo ali no final, eu acho que pra vencer, cara. A Bélgica jogou ali, eu acho que talvez 15, 20 minutos, 30 minutos de superioridade, e depois eu acho que só deu o Brasil. 2018 foi quando o mundo todo resolveu juntar-se a mim em odiar o Neymar. Foi quando começou aquela... O pessoal descobriu que o Neymar se jogava no chão, coisa que a gente já sabia há muito tempo, né? Mas aí foi quando o mundo descobriu as rodadas do... Tem até aquela que ele sai rodando e não para nunca, né? Não para nunca, fizeram um meme, né? Exatamente, o Neymar em Copa 2014, até onde ele conseguiu jogar, ele jogou relativamente bem, né? 2018 ele não foi essas coisas todas. É muito caçado e o jeito que ele joga, né? Ele chama a marcação, ele chama o contato, é meio complicado. E o contato fazer o fácil de fazer mais rápido. Mas é isso, acho que passamos aqui por todas as Copas, né? A gente, logicamente, 2022 agora, a gente tirou férias, os dois, conseguimos, é difícil tirar aqui o mês todo, mas a gente conseguiu. Vamos estar, a partir de domingo, né? Vendo todos os jogos aqui ao vivo, e trazendo aqui o conteúdo para vocês. Fica ligado aí que vai ter muito mais informação, muito mais vídeo. A gente vai estar soltando aí talvez mais um vídeo antes do primeiro jogo no domingo. Isso, com certeza, tem que falar do primeiro jogo, E aí no domingo, depois do jogo, a gente vai trazer aqui como é que foi aqui, acompanhar a abertura. Falar da abertura, sempre é importante falar da abertura. Como é que foi a abertura, que a abertura de Copa sempre é ruim, né, cara? Diferentemente de Olimpíadas. Mas enfim, vamos falar aqui. Se você está gostando aí do nosso trabalho, dá um curtir aí, se inscreve no canal, deixe seu comentário aí também se você está gostando, o que está faltando, o que você quer ver aqui. E a gente vai sempre tá aqui trazendo coisa. Coloca comentário que a gente comenta o comentário no próximo. A gente comenta, tá bom? Valeu, um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau!